cronômetro. Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Animados para a aula hoje? Eu espero que sim, viu? Porque eu estou animadíssima e aqui com vocês para que vocês aprendam sem ficar nenhuma dúvida, tá certo? Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje estaremos trabalhando com os quartos anos e Acelera. E o conteúdo que vamos trabalhar, sabe o que é? Olha aqui na tela. Fração, isso mesmo, iremos trabalhar com fração. Aí você pode dizer, nossa, fração? Eu não lembro. Se não lembra, vai lembrar e aprender hoje. Não tenha dúvidas, tá certo? Mas antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que vocês podem assistir às nossas aulas pelo computador, vocês podem acessar pelo telefone, pela TV, isso mesmo, pela TV. E ainda, sabe como? Acessando o canal do YouTube. Vocês se inscrevem lá, ó, no Educa Recife. Vocês vão ser... E bota lá o sininho, porque vocês vão ser avisados de todas as aulas, sem perder nada. Tá bom assim? E para começarmos o nosso assunto, vamos relembrar, olha só, vamos relembrar a aula anterior? Na aula anterior, nós trabalhamos com números decimais. Você lembra, não é? Números decimais. A nossa última aula. Isso, lembrou? Correto. Aqueles números que são escritos com vírgula. Isso. Tem a parte inteira, a vírgula, e tem a parte decimal, aquela que não é inteira, os quebradinhos, se eu estivesse falando do nosso dinheiro, os centavos, até completar R$1, porque se completar R$1, já passou para o lado do inteiro, que é antes da vírgula. Lembram isso? Se não lembra, vou colocar uma atividade que nós vimos na aula passada. Olha só. Miguel ganhou uma barra de chocolate e vai dar uma parte para seu irmão. Lembram disso? Fizemos essa atividade. Olha só, a barra de chocolate é o inteiro e Miguel vai dar uma parte para o irmão dele. Olha só, o inteiro está dividido em 10 partes iguais. O inteiro precisa ser dividido em partes iguais. E Miguel vai dar 2 pedaços da barra. Ele tem uma barra, dividiu a barra em quantos pedaços? Estão ligados? Em 10 pedaços e vai dar ao irmão dele algum pedaço. Vamos ver quantos pedaços? Olha só. Ele vai dar 2 pedaços da barra que ele dividiu em 10, isso mesmo. Olha, o inteiro está dividido em 10 partes e Miguel vai dar 2 pedaços. Olha lá os pedacinhos marcados. A barra está dividida em 10 partes iguais e Miguel vai dar 2 partes. O X vermelho está indicando as partes que ele vai dar para o irmão. E olha lá, qual a forma decimal correta de representar a parte que Miguel doou? E aí, lembram do resultado? Vejam só, ele deu 2 partes de quantas? 2 partes de 10. Então, ele deu o quê? Se for em número decimal, ele deu 2 décimos, ou seja, 2 partes de 10. Então, se ele deu 2 décimos, 2 partes de 10, como é que se escreve 2 décimos? Como é que eu represento? Olha lá, será que é 0,02? Será que é 0,2?
ou 2,00? Qual é a resposta? Vocês aprenderam isso. Vamos conferir? Olha só. 0,02. Lembra que eu falei que o número que está depois da vírgula é a casinha dos décimos? Ele deu 2 partes de 10, então ele deu 2 décimos. O número que vem após a vírgula são os décimos. Olha como é que se escreve? 0, porque não tem parte inteira. Miguel deu a barra de chocolate toda? Não deu, né? Então, não tem parte inteira. A parte inteira aí está sendo representada pelo 0, vírgula, e agora veio a parte decimal. Lembraram, não foi? Muito bem. Vamos ver o próximo. Aprendendo outra forma de representar, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui agora na mesa. Nós temos... Eu dividi aqui, eu fiz essa figura geométrica que são retângulos. Então, olha só esse retângulo, parecido com a barra de Miguel, não é verdade? Então, olha só, eu peguei a barra aqui está inteira. Se a barra está inteira, olha só o número que eu represento inteiro. 1 inteiro, correto? Olha só agora... Eu peguei a barra e eu dividi, é o mesmo tamanho, o mesmo inteiro, assim como estava a barra de chocolate de Miguel. Eu agora peguei a barra inteira e a dividi em 2 partes. Só que olha o que eu fiz, eu peguei uma parte, essa parte que vocês estão observando que está em laranja. Então, olha só. O inteiro foi dividido em quantas partes? 2 partes. Olha só. Então, esta é a outra forma de representar um número decimal. 1 é o numerador, a parte que eu peguei, e 2 é a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. Lá no exemplo, no primeiro exemplo de Miguel, vocês observaram que Miguel havia dividido o chocolate dele em 10 partes iguais. Aqui é como se eu tivesse dividido o meu inteiro em 2 partes iguais. Então, nós temos a quantidade de partes que eu dividi o inteiro, eu vou representar aqui com esse número embaixo, que é o denominador. E a parte que eu peguei apenas uma parte, se vocês prestarem atenção, essa parte está representada aqui, ó. Aí a gente lê assim, ó. 1 não foi a metade da barra. Quando eu tenho algum objeto que eu divido ele no meio certinho, não é ao meio, então o meio na fração vai ser representada por 2, que é a metade, é a divisão de alguma coisa ao meio. E a mesma coisa, aqui eu vou representar em forma de fração e eu digo assim, ó, 1, como eu leio, 1 meio, ou seja, eu dei a metade da barra para alguém. Tá bom? Então, ó, o inteiro, e aqui o inteiro foi dividido em 2 partes. E como é que eu faço isso? Em forma de fração, porque eu não dei a barra toda. Então, a fração significa que eu estou dividindo o meu inteiro em partes. Vamos entender o próximo exemplo. A mesma coisa. Eu peguei o meu inteiro, aqui está inteiro, e agora eu dividi o meu inteiro em quantas partes, pessoal? Olha só. 1, 2, 3, 4 partes. Eu dividi o inteiro em 4 partes. Por isso que apareceu o 4 no denominador. O 4 está representando as partes que eu dividi o meu inteiro. Pensando na barra de chocolate, é como se eu tivesse dividido a minha barra em 4 pedaços. E esse 4 vai ser representado aqui no denominador. Observando ainda esta barrinha, este meu inteiro, eu peguei quantas partes que está representada com a cor diferente? Isso, uma parte de 4. Então, olha como eu leio a fração.
1 quarto. 1 quarto. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Agora o meu inteiro, igual a este aqui, ó, eu dividi em partes menores, isso mesmo. Quanto mais eu vou dividindo o meu inteiro em pequenas partes, em mais partes, ele vai ficando menor. Olha só, aqui, ó, se fosse a barra de chocolate, eu já ia dividir para quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Então, esta divisão do meu inteiro é mostrada aqui no denominador. O meu inteiro está dividido em 8 partes. E quantas partes eu peguei desse inteiro? 1. Então, ó, o numeral vai ser representado aqui na parte de cima da fração. A fração tem um número, tem um tracinho para termos o outro número. O número de cima é numerador e o número que fica embaixo do traço é o denominador. Então, o numerador representa a parte que eu peguei ou eu dei da fração. No caso, uma parte. Uma de quantas? De 8. Então, eu formei uma fração. Fração significa que é o número que está representando algo que não está inteiro. Como eu leio essa fração? 1 oitavo. Vamos ver o outro lado aqui. Agora, eu peguei o meu inteiro e dividi do mesmo jeito que aqui, ó. Aqui eu tinha dividido em 4 partes, aqui também. Qual é a diferença desta parte para esta? Isso mesmo. Aqui eu peguei 2 partes e no outro exemplo eu tinha pego apenas uma parte. Observa bem, se eu peguei 2 partes aqui, o meu inteiro está dividido em quantas partes? Em 4, isso mesmo. E onde é que eu vou colocar esse 4 na fração? No denominador, correto? No denominador, que é este número aqui de baixo. O meu inteiro está dividido em 4 partes e eu vou representá-lo no denominador. E quantas partes eu peguei do inteiro? Olha só, 1, 2. Esta parte que eu peguei, eu represento aqui em cima no numerador. Então, eu peguei 2 quartos da fração, ou seja, 2 partes de 4, que eu tinha dividido o meu inteiro. E este último exemplo aqui, eu dividi o meu inteiro em 8 partes. E dessas 8 partes, eu peguei quantas? 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos representar em forma de fração. Olha bem, o meu inteiro está dividido em 8 partes. Eu represento essas 8 partes no denominador, o número que fica embaixo do tracinho. E as partes que eu peguei, ou para dar, ou para comer, eu vou representar no numerador. Olha só, 1, 2, 3, 4, representei no numerador. E o total de partes que eu dividi o meu inteiro é representado no denominador. Então, esta fração eu leio 4 oitavos, ou seja, 4 de 8. Eu peguei 4 de 8. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha só o que está acontecendo. Eu vou pegar esta representação que temos aqui, que é o meio, não é? Vocês viram que é o meio, ou seja, eu dividi na metade. E observe o que está acontecendo. Eu vou até virar para ficar melhor a observação. Olha só! Nós falamos que essa fração é equivalente, ó. 2 quartos é equivalente a 1 meio. Por quê? O que é isso de equivalente? Ele está representando a metade também. Estão percebendo? Então, ó, tanto aqui como aqui, eu peguei a metade.
A metade aqui de 4 pedaços foram 2. E a metade aqui de 2 pedaços é 1 pedaço. Então, 1/2 está sendo equivalente, ou seja, está representando a mesma quantidade. Aqui também, olha só, gente. 4/8 é a metade. 4 não é a metade de 8. São tudo frações que a gente chama de equivalentes, representando a mesma coisa. Não está a mesma quantidade, está representando a metade, tanto em 1/2, como em 2/4, como em 4/8. Aí você pode me perguntar, professora, e nós só devemos representar fração com retângulos? Não, de forma nenhuma. Você pode representar com outras figuras. Inclusive, aqui eu trouxe para vocês, o círculo. O círculo aqui, ele está dividido? Não. Se ele não está dividido, ele é o inteiro. Olha o 1 representando, ele está como isso aqui, ó. Aqui foi o inteiro, o círculo também é o inteiro. Vamos ver outro exemplo? Olha só. 1/2. Olha, eu dividi o meu círculo ao meio. Então, ó, 1/2, eu peguei uma parte desta aqui, ó, igual a esta representação. Se eu peguei uma parte, então eu peguei uma parte das duas. Eu peguei 1/2. 1/2 aqui, 1/2 aqui também. Olha outro exemplo para vocês. Agora eu dividi o círculo de forma diferente. Pensa na pizza aí, quando a gente vai comer. Então, a gente compra e ela foi dividida. No caso, olha só, já está me dizendo que esta representação aqui, vamos pensar na pizza essa hora, olha só. Essa representação, ele está sendo dividido em 5 partes. Então, cada pedacinho desta pizza representa 1/5. Então, ó, 1/5. Mas se eu comer esta parte e esta parte, qual seria a fração que eu iria montar aqui? Vamos ver? Olha só, eu comi o meu inteiro, está dividido em quantas partes? Em 5 partes, isso mesmo, inteiro dividido em 5 partes. E quantas partes eu tirei para comer? 2, né? Então, olha só, 2 de 5. E a gente vem, ó, e coloca o tracinho aqui no meio, porque está representando um número fracionário, ou seja, um número que não é inteiro. Então, aqui é a fração representando 2/5, ou seja, 2 partes das 5 que eu peguei. Como eu leio? 2/5, tá bom? Então, agora que vocês já compreenderam como é que nós representamos a fração, vamos relembrar ali o que nós já tínhamos visto ontem e mostrar para vocês. Ontem a gente viu décimos, hoje nós estamos vendo fração. Relembramos, mas vamos relembrar também com outro exemplo. Olha só, aqui vocês já sabem, 2 décimos, ele pode ser representado em forma de fração. Olha só, ali o chocolate foi dividido em 10 partes e eu peguei 2 partes. Então, eu peguei 2 décimos. Olha a fração lá que nós acabamos de ver aqui na mesa. 2 décimos. 2 partes de 10. Correto? Então, olha bem. Miguel ganhou uma barra de chocolate e vai dividi-la ao meio. Ele vai dar a metade. Isso mesmo, olha só. Ele agora vai dar a metade para o irmão Gustavo. Vamos ver como é que ficou? Olha bem. Quantas partes do chocolate cada um vai ficar? Quantas partes o meu chocolate tem? 10, não é? Então, se tem 10 partes e eu vou dar a metade, o meio, quantas partes o Gustavo vai receber? Isso! 5. E Miguel vai receber quantas? 5, que é a metade. A metade de 10 é 5. Olha só como vai ficar.
O xizinho amarelo é de Miguel, olha as partes de Miguel. E o xizinho vermelho são as partes de Gustavo. Ele está dividindo ao meio bem certinho. Ninguém aí vai reclamar, porque estão dividindo corretinho, sem ninguém ganhar mais que o outro. Não é verdade? Então, olha só. E Miguel e Gustavo, cada um recebeu o quê? 5 décimos, isso mesmo. Cada um recebeu 5 partes de 10. Então, cada um, tanto Miguel quanto Gustavo, receberam 5 décimos. E 5 décimos não é a metade? Pronto, uma fração equivalente, eu poderia dizer o meio. Olha como representa o meio, como eu mostrei aqui para vocês, tanto no retângulo como no círculo, o meio é a metade. Então, 5 décimos eu posso dizer, ou dizer que ele deu um meio para o irmão. Correto? Lembraram, não foi? Como eu mostrei aqui e vocês estão relembrando o que eu tinha demonstrado na mesa para vocês com os retângulos. Continuando, fração é a parte de um inteiro, ou seja, eu tinha um inteiro como a barra de chocolate, como a minha pizza, e eu dividi. Então, toda vez que eu divido em partes iguais, precisa ser igual, tá, gente? Então, fração é a parte de um inteiro. Eu não tenho um inteiro, o chocolate todo para mim. Eu tenho uma parte. Como eu tenho uma parte, eu não posso representar 1, 2, 3, porque esses números são inteiros. Eu preciso representar em forma fracionária. Vamos dizer em forma quebrada, porque eu não tenho o inteiro. E temos uma fração quando o inteiro está dividido em partes iguais, como eu já falei para vocês. Então, isso é fração, quando eu tenho um inteiro dividido em partes iguais, como nós vimos ontem com os décimos, não foi? Correto? Lembra o décimo? Aqui também, se eu tivesse dado um pedacinho do chocolate, eu poderia representar um décimo, só que não é com vírgula, é com fração, ou seja, o numerador, o tracinho e embaixo o denominador, como nós vamos ver aqui. Olha só a leitura de fração. O número que está em cima, ele se chama numerador. É quantas partes eu peguei, quantas partes eu pintei. E o número de baixo, o numeral de baixo, representa a parte que eu dividi o meu inteiro. Esse numeral que fica embaixo, ele se chama denominador. Então, o numeral de cima é o numerador e o numeral de baixo é o denominador. E a fração que vocês estão vendo aí, nós fazemos a leitura dela como 5 décimos. Se fosse representado em números decimais, seria 0,5. Lembram que os décimos vêm após a vírgula? Pronto, 5 décimos poderia representar em forma decimal, como também em forma de fração, porque eles não são números inteiros. Lembra? O inteiro é tudo, mas aqui está uma parte do inteiro. Então, esta leitura é 5 décimos desta fração. Vamos continuar. Outra fração, o numerador 1 e o denominador 2. Esta fração é 1/2. Lembra da metade da barra de chocolate? Isso. Então, esta fração eu leio 1/2. Continuando, vamos compreender na prática como eu já mostrei para vocês. E agora, olha só. Ana comprou uma pizza. Olha, uma pizza média e a dividiu em 5 fatias iguais. Olha como eu mostrei anteriormente no círculo aqui na mesa. Ela dividiu a pizza em 5 fatias iguais. E ela irá comer agora apenas uma fatia. Eu aposto que ela não está com fome. Então, qual a fração que representa a fatia que Ana irá comer? E vocês aí? Qual será, gente? Ela pegou a pizza, dividiu a pizza em quantas partes? Em
5. E ela vai comer apenas quantas? Uma. E então, o inteiro está dividido em 5 e ela vai comer uma. E aí? Qual é a fração que eu vou representar esta fatia? Vamos ver? Olha só. Ela comeu as 4 sobraram, né? Enquanto as partes foi dividida, vocês estão vendo em 5. E aí, ó, o denominador, as 5 partes que ela dividiu. E vamos continuar. Nós já botamos o denominador e agora, quantas partes ela irá comer? Que é o meu numerador. Quantas partes? Olha lá a setinha mostrando. Ela irá comer uma parte. Aí eu montei a minha fração, que foi 1/5, para responder a questão. Qual é a fatia da pizza que Ana irá comer? 1/5, ou seja, uma parte das 5. Vamos continuar aí? Agora, que fração representa a parte que sobrou? Agora é o que sobrou. Olha lá as setinhas mostrando as partes que sobraram. Sobraram quantas? 4. Agora eu quero representar em forma de fração a que sobrou. Olha só, 4 de quantas? De 5. Vamos ver o que sobrou. Isso mesmo, 4/5, ou seja, 4 partes das 5. Lembrando que o numerador é as partes que sobraram aí. E o denominador são as partes que eu reparti a minha pizza. E as partes são iguais. Continuando, nós vemos aí, ó, que Vilma pegou uma tira de papel e dividiu em 10 partes iguais. 10 partes iguais. E ela, ó, Vilma pintou uma parte de sua tira. Que fração representa a parte que Vilma pintou? Ela dividiu em 10 e pegou uma. Olha só. Em quantas partes a tira foi dividida? Em 10 partes. Não foi isso? Olha o denominador, que é a quantidade que eu dividi. E quantas partes Vilma pintou? Está mostrando para vocês. Ela pintou uma. Então, 1/10. Correto, pessoal? E agora, Vilma resolveu pintar 3 partes de 10. E a pergunta é, que fração representa a parte que Vilma pintou? 3 de 10, 3/10. Corretíssimo. E agora, ela pintou 5 partes de 10. Que fração representa a parte que Vilma pintou? Olha só. 5/10, 5 de 10. E agora, se Vilma pintou 5 partes do inteiro, que tem ao todo 10 partes, podemos dizer que ela pintou 1/2 do inteiro. E como representamos a fração 1/2, vocês já sabem, não é? Olha só, 1 e 2, 1/2, que ela pintou a metade de 10. Aí, ó, Ana vai a pé para a escola e quando estava chegando, percebeu que tinha esquecido seu livro e resolveu voltar. O inteiro dela está dividido em 4 partes. Ela andou quantas partes? 3 partes. Olha só, que fração representa o caminho que Ana percorreu? 1/2, 3/4 ou 1/4? 3/4, não é isso? Olha só, 3/4, porque ela andou 3 partes de 4. E fração, relembrando a nossa aula, é a parte de um todo. E este todo é dividido em partes iguais. Isso é fração. Quando eu tenho o inteiro dividido em partes iguais, eu posso fazer uma fração. E a fração, ela tem, essa é a forma de representar a fração, e ela tem o numerador, que é o número de cima, e o denominador. E esta aqui vocês estão vendo, eu leio 1/2. E o desafio para vocês,
Vocês vão pegar uma folha de papel ofício, vocês vão fazer dobraduras na folha para que todas as partes fiquem do mesmo tamanho. E com uma caneta e régua, vocês vão riscar as dobraduras que você formou. E você vai escolher uma ou algumas partes do inteiro, vocês vão pintar e depois escrever a fração que representa ou a parte ou as partes que você pintou, como eu fiz aqui no retângulo para vocês, tá bom? Então eu deixo essa fração aí para vocês resolverem, para vocês montarem e se deliciarem, correto? Então, pessoal, estamos encerrando a nossa aula aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Vocês já sabem, eu sou a professora Mauricéia. Que vocês vão gostar bastante. Então, fique atento, prestem atenção, porque nós iremos começar. E aí, observem vocês que eu trouxe uma imagem, né, esse vídeo aí, de um astronauta passeando no espaço. Então, esse já é uma dica do que vamos trabalhar hoje na nossa aula de Geografia. Vejam bem, vocês já pensaram como, em que local do universo nós estamos? Vocês já pensaram ou vocês sabem qual é o planeta que nós moramos? Vocês sabem, vocês lembram quantos planetas existem no universo? Olha só,
A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Nossa aula vai falar sobre isso. Quantos planetas? Quantos planetas vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? O que seria do planeta Terra se não existisse o Sol? Por que o Sol é tão importante para a nossa sobrevivência? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. E aí, a gente vai utilizar um amiguinho nosso para a gente fazer essa viagem. É esse astronauta aí. Ele vai mostrar para vocês, caminhando aí pelo universo, as respostas para essas perguntas que eu acabei de fazer, tá certo? A gente está vendo aí ele passeando, nós estamos vendo alguns corpos celestes e a gente vai se aproximar para conhecer o nosso tema da aula de hoje, que é a Terra no universo, a Terra e o universo. O que é que nós temos a ver com esse universo? Onde nós estamos inseridos nele? A Terra é o que para a gente? É o nosso planeta, não é? Isso com certeza vocês já sabem. E aí a gente vai ver qual é a localização desse planeta em relação ao Sol, em relação ao universo, onde ele está localizado. E nós vamos pedir a ajuda aí do nosso astronauta. Vocês estão vendo aí nessa imagem o Sol, não é? O Sol é o principal astro do sistema solar. E é lá nesse sistema que nós, o planeta Terra, estamos localizados. O sistema solar, ele está localizado em uma galáxia chamada Via Láctea. Por quê? Porque no universo existem vários conjuntos de corpos celestes. Eles estão juntos em galáxias. E o nosso sistema solar, ele também está localizado em uma galáxia chamada de Via Láctea. E o sistema solar é formado por vários astros. Vocês imaginam quais são? Com certeza vocês já conhecem alguns deles, né? Já ouviram falar. O principal astro do sistema solar é o Sol. O Sol é uma estrela e é ele que é o principal astro desse sistema. Os outros corpos celestes vão depender dele, vão estar ao redor dele orbitando. E aí, esse sistema solar é formado também pelos planetas e seus satélites. E pelos cometas, asteroides, meteoroides, planetas anãos, entre outros. E a gente, durante essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns desses astros, os principais. Então, vamos começar falando sobre quem é que forma o sistema, né? Os planetas e seus satélites. Quem são eles? Tá certo? A gente vê aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho esse slide. Então, o sistema solar é formado também pelos planetas e seus satélites. E também pelos cometas, asteroides, meteoroides, planetas anões, entre outros, que eu já falei para você. E aí, a gente está vendo uma imagem desse sistema solar. Observe quem é que está no centro do sistema. O Sol. O Sol é uma estrela e ela é quem está no centro, é o astro principal desse sistema. Ao redor deles, nós vemos alguns corpos celestes e, principalmente, nós vemos os planetas. A gente está vendo que os planetas estão fazendo uma volta, estão orbitando ao redor dessa estrela. E daqui a pouco nós vamos saber por quê. Tá certo? Atualmente, o sistema solar é formado por 8 planetas que se encontram orbitando em torno do Sol, como a gente vê nesta imagem, né? A gente está vendo aí a imagem do sistema e os planetas ao redor. Esse círculo que eles formam ao redor do Sol é justamente o que a gente chama de órbita. Então, quando a gente diz que os planetas estão orbitando ao redor do Sol, eles estão fazendo este caminho, este círculo. E aí eu trouxe para vocês uma imagem que mostra o sistema solar e os planetas em relação a distâncias e em relação à questão da proximidade com o astro principal, que é o Sol. E isso é importante, influencia nos planetas? Sim, influenciam. E a gente vai ver
daqui a pouco. E vamos aproveitar para conhecer também o nome desses planetas que fazem parte do Sistema Solar. Será que vocês reconhecem algum deles? Então, vamos conhecê-los? O primeiro planeta que está mais próximo do Sol chama-se Mercúrio. Depois vem o planeta Vênus, depois a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vocês observem que lá no finzinho eu coloquei um astro e botei lá o nome dele, Plutão. Antigamente, há algum tempo atrás, Plutão também era identificado como um planeta. Só que depois de alguns estudos perceberam, os cientistas e os estudiosos perceberam, que Plutão, na verdade, ele é um planeta anão. Lembra que eu falei que existe no Sistema Solar planetas, asteroides, meteoroides e planetas anão? Então, Plutão é um planeta anão. Veja que ele está lá no finzinho do sistema e ele é menorzinho, ele é um planeta anão. Certo? E aí, o nosso astronauta nos traz para mais próximo, né, do nosso planeta, ele chega mais junto ao sistema e a gente vê o nosso planeta Terra aí, uma imagem do nosso planeta. O nosso planeta, ele é o terceiro em proximidade do Sistema Solar. Ele é o quinto maior planeta do Sistema Solar e o terceiro em distância do Sol. E até o momento é o único planeta que a gente reconhece vida. Por quê? Porque ele tem alguns elementos que favorecem esta vida. Então, a vida no planeta Terra, ela é favorecida porque ele possui elementos indispensáveis à sobrevivência dos seres vivos. Vamos conhecer que elementos são esses? Se ela estivesse mais perto do Sol, a temperatura do planeta seria muito elevada. E isso, com certeza, não favoreceria a vida. Seria muito quente. Se estivesse muito longe, a temperatura seria muito baixa. E também não havia condições de sobrevivência. Então, esses fatores, com certeza, dificultariam o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Mas, vocês lembram que eu falei que ele era o terceiro. Então, ele nem está tão próximo, mas também não está tão longe. E aí, o Sol consegue irradiar, levar luz e calor para o nosso planeta. E isso faz com que possamos sobreviver aqui dentro. Por isso que a gente diz que, até agora, nós identificamos o planeta Terra como o planeta que tem vida. Ainda não existe comprovadamente vida em outros planetas. E aí, quais são os fatores que propiciam a sobrevivência dos seres vivos no planeta Terra? Um deles é a luz do Sol. O outro é porque ele é coberto por água. 70% de sua superfície é coberto de água. E a gente já falou aqui em outra aula que a água é essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Então, se o nosso planeta tem mais da metade da sua superfície coberta por água, com certeza existe um fator para a sobrevivência. Então, ele é favorável também por conta dessa quantidade de água que oferece para os seres vivos. E ele também possui recursos naturais que são renováveis e não renováveis, que nos ajudam a esta sobrevivência. E aí, veja bem, a gente falou um pouquinho sobre todo esse conteúdo, vocês conheceram os planetas, vocês viram que a distância, vocês viram qual era o que formava o sistema solar, quem eram esses planetas, quais eram os nomes deles, as distâncias e as distâncias deles em relação à Terra. Só que antes de revisar esta aula, de falar um pouquinho mais desse conteúdo, de relembrar, eu vou mostrar para vocês aqui um protótipo que eu trouxe do sistema solar. Por que um protótipo? Nele eu trouxe uma representação do Sol, do nosso planeta e de outro astro que depende do planeta Terra, pertence ao planeta Terra, é o satélite da Terra. Será que vocês imaginam o nome desse satélite? Qual será o nome do satélite da Terra? Exatamente, é a Lua. Então, nesse protótipo que eu trouxe aqui para vocês, representando o sistema solar, eu trouxe o astro principal, que é o Sol, nós temos o nosso planeta Terra e
o satélite da Terra. E por que, Mauricé, você trouxe esse protótipo? Para mostrar para vocês que a gente tem, dentro do nosso sistema, é claro que o sistema solar é composto por vários outros astros, mas para a gente que mora no planeta Terra, é importante que a gente conheça esses astros aqui, que são os principais. Então, o nosso principal astro para aqui, para o planeta Terra, é o Sol. Por quê? Porque ele fornece luz e calor para os planetas. E para o planeta Terra, a gente já falou da questão da sobrevivência, porque ele é o terceiro, né, o quinto maior e o terceiro mais próximo da Terra, e ele faz com que essa distância, que nem é tão distante e nem é tão próxima, favoreça as condições de vida. Então, nós temos aqui o astro principal do sistema solar, que é o Sol, e nós temos também o planeta Terra e o satélite da Terra, a Lua. Trouxe principalmente para vocês, porque quando eu falei que os planetas orbitavam ao redor do Sol, a gente tem aqui, justamente nesse sistema, o movimento que este planeta faz. E aí, por que eu trouxe ele para vocês? Porque vocês podem também encontrar na escola de vocês, professor, estudantes, vocês podem encontrar esse protótipo e produzir aí na escola. Existe aí na escola de vocês um kit, não é? Que é o kit Lego, e esses livros aqui. Então, com esses livros, vocês podem produzir este material. A gente encontra aqui, ó, neste manual, que também veio junto, aqui na página 54, a gente encontra a maneira de produzir este protótipo, este material. Então, vocês podem utilizar aí na escola, procurar ver com a professora e produzir esse protótipo do sistema solar. Vai utilizar o manual de montagem e vai estudar sobre ele aqui no livro do quarto ano, no livro da disciplina. Vocês podem encontrar. Mas como é que ele funciona, professora? Vamos ver? A gente vai colocar aqui, olha, uma coisa bem interessante que eu esqueci de dizer para vocês, ele aqui vai simular o movimento do planeta Terra ao redor do Sol. Então, enquanto o planeta está fazendo esta volta, está movimentando, nós também vemos que, você está dando aí para perceber o movimento que a Terra está fazendo aqui, ó, ao redor do Sol, e ao mesmo tempo nós temos o outro astro fazendo o movimento ao redor da Terra. Então, este é o movimento que esses astros fazem no sistema solar. E a gente vai estudar na próxima aula esses movimentos em particular. Como se chama o movimento que a Terra faz ao redor do Sol? É o movimento de translação. Como se chama o movimento que a Terra faz ao redor de si mesmo? É o movimento de rotação. E isso é conteúdo para a nossa próxima aula de geografia. Fiquem atentos, fiquem ligados. E aí, vocês gostaram do protótipo do sistema solar? Lembre-se, aí na escola de vocês podem ter este material e vocês podem produzi-lo junto com a professora de vocês. Procure ver com elas. Professora, fique atento, que é uma dica de como vocês podem trabalhar este conteúdo na escola. E aí, a gente agora sim pode ir para a nossa revisão. Tá certo? Vamos lá? Vamos revisar o conteúdo? Deixa eu desligar aqui para esse barulhinho não atrapalhar vocês. Então, vamos para a revisão. Vamos relembrar o que a gente trabalhou hoje. O nosso conteúdo foi a Terra e o Universo. E eu falei para vocês que o planeta Terra faz parte do Sistema Solar, que é um grande sistema que compõe o Universo. Este sistema está localizado em uma galáxia chamada de Via Láctea. O Sistema Solar, ele está localizado dentro desse conjunto de astros, que é a galáxia, e a nossa é chamada de Via Láctea. É como se fosse o endereço do Sistema Solar. O Sistema Solar é formado por vários astros que giram ao redor de uma estrela. Como é o nome da estrela? É o Sol. O Sol é o principal astro do Sistema Solar. Ele é a estrela onde os outros astros giram ao redor dele. Cada sistema tem uma estrela, tem um astro principal. O do nosso é o Sol. E aí, a gente viu também que, além da Terra, fazem parte do Sistema Solar
outros planetas, que são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, esses são os 8 planetas que fazem parte do Sistema Solar. E a Terra é o 5º maior planeta do Sistema Solar e o 3º em distância do Sol. E até o momento é o único planeta que sabemos que abriga a vida. E a posição da Terra em relação ao Sol, ela confere características favoráveis à vida na Terra, tais como a água no estado líquido. Lembra? Mais da metade da superfície da Terra é coberta por água. E aí nós temos água no estado líquido, que favorece essa sobrevivência dos seres vivos e também a temperatura ideal, pois nem está tão próxima para ficar tão quente e nem tão longe. Por ter a maior parte de sua superfície coberta por água, a Terra também é conhecida como planeta azul. É isso que o nosso astronautazinho está mostrando para vocês. Olha ali a representação da Terra. Veja que a maioria dela está na cor azul. Então, ela também é conhecida por planeta azul, por conta da quantidade de água que tem na Terra. E aí, gente, no próximo slide, a gente vai ver, vamos observar. Parece que o passador aqui não está funcionando agora. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Ah, olha só, foi. Vamos voltar só mais um pouquinho. E vamos para os nossos desafios. O primeiro desafio é: coloque V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. A primeira sentença diz o seguinte: a Terra é o 3º planeta mais próximo do Sol. Isso é verdadeiro ou isso é falso? A Terra tem luz própria. Verdadeiro ou falso? Netuno é o planeta mais próximo ao Sol. Será que é verdadeiro ou é falso? E o Sol tem luz própria. Qual será que é verdadeiro e qual será que é falso? Vamos ver? Vamos ver a resposta? Vamos ver se vocês acertaram? Olha só. Então, a primeira sentença: a Terra é o 3º planeta mais próximo do Sol. Verdadeiro. A Terra tem luz própria. Tem luz própria, minha gente? Eu passei a aula todinha falando para vocês aqui que a Terra precisa do Sol para ter luz e calor. Então, ela não tem luz própria. Ela depende da luz do Sol para iluminar. Então, essa sentença é falsa. A Terra não tem luz própria. Ela depende da luz solar. Netuno é o planeta mais próximo ao Sol. Não, Netuno não é o planeta mais próximo ao Sol. A gente viu naquela lista de planetas que Netuno, está lá bem distante. Não é o planeta mais próximo. E o Sol tem luz própria. Sim, o Sol tem luz própria porque o Sol é uma estrela. E as estrelas, elas têm luz e calor próprio. E geralmente irradiam essa luz e esse calor para os outros corpos celestes que estão no seu sistema. Então, essa sentença é verdadeira. Vamos para o próximo slide para ver o outro desafio. Diz o seguinte: marque a alternativa que indica uma condição favorável à vida no planeta Terra. Então, as alternativas são: possui temperatura e luz ideal para a sobrevivência dos seres vivos, tem maior parte de sua superfície coberta por rochas, ou é o último planeta do Sistema Solar em relação à distância do Sol? Qual dessas alternativas vocês acham que está correta? Qual será? Vamos ver. A alternativa correta é a primeira, né? A primeira alternativa, que diz o seguinte: possui temperatura e luz ideal para a sobrevivência dos seres vivos. Exatamente, essa é a resposta. E eu tenho certeza que vocês que estavam aí, sentadinhos, ligadinhos na aula de geografia, entenderam e acertaram, não é? Vocês gostaram dessa aula? Vocês compreenderam direitinho os conceitos da aula de hoje? Nós falamos sobre o universo, nós falamos sobre a localização do Sistema Solar, em que galáxia ele está, que é a Via Láctea, e nesse sistema nós estamos aí localizados, o nosso planeta, o planeta Terra. E aí, então, o que é que a gente aprendeu? Que o planeta Terra é o 5º maior planeta, é o 3º mais próximo do Sol. Por conta disso, ele tem condições favoráveis à sobrevivência, pela
proximidade do Sol, pois nem é tão quente, nem é tão frio. Além de ter bastante água no estado líquido em sua superfície e também porque ele tem recursos naturais que são renováveis e não renováveis. E que também, em algumas outras aulas, eu já falei sobre isso e vamos voltar a falar também para que vocês relembrem. Lembrando que na próxima aula nós vamos falar sobre os movimentos que eu mostrei aqui a vocês no protótipo do sistema solar. Então, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei o protótipo do sistema solar formado pelo Sol, pelo planeta, pelos planetas que estão orbitando, e trouxe aqui o planeta Terra, mostrando que o planeta Terra faz um movimento ao redor do Sol, mas também um movimento ao redor dela mesma. Um movimento ao redor do Sol chamado de translação e ao redor dela mesmo, rotação. E disse para vocês que esse é o assunto da nossa próxima aula. Então fica aí o convite para que vocês prestem atenção, assistam nossas aulas. Vocês já sabem que elas começam de 7h30 da manhã. Fiquem ligados. Tem reprise à tarde para quem perdeu. Pode acessar pelo canal do YouTube. E até a próxima aula. Abraço! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Você vai fazer um momento lúdico com Sandra, como estava comentando. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Bom dia, pessoal! Como vocês estão hoje? Nessa manhã chuvosa de terça-feira, tudo tranquilo? Pois é. Hoje a gente vai fazer uma viagem através da história de Recife. Vamos historiar. Vê que coisa legal. Então, você é meu convidado especial para a gente poder participar dessa atividade de hoje. Para a gente começar a nossa aula, eu gostaria de propor a vocês uma coisa, tá? Fechem os olhos
E vamos imaginar um lugar cheio, com muitos rios, com muitas águas, e um lugar pequeno fazendo parte de uma cidade maior. Nesse lugar moram poucos pescadores, marinheiros, pessoas diretamente ligadas com a vida no rio. Bom, esse lugar, com o passar do tempo, vai crescendo, tomando ares de importância e se tornando grande, se tornando importante. Podem abrir os olhos. Nós estamos falando da nossa cidade, da cidade de Recife. E hoje nós vamos fazer esse passeio, um passeio pelo patrimônio cultural da nossa cidade. Sejam bem-vindos. Professora Sandra Duarte, eu vou dirigir vocês nessa viagem de hoje, tá bom? Então vamos seguir agora pela nossa viagem. E aí nós temos a primeira imagem, que é de Recife, a chamada Friburgo, né, da época do governo holandês na nossa cidade. Então, de onde veio o nome da nossa cidade? Então, esse nome da nossa cidade, ele vem do árabe, que é uma língua totalmente diferente da nossa, né? Vem de Al-Racif. Então, o que significa Al-Racif? Significa calçada, caminho pavimentado, cais, paredão, dique, muralha, linha de escolhos. Então, essa é a origem do nosso nome, justamente por Recife ele possuir tantas águas ao seu redor, né, tantas ilhas, ele é chamado dessa forma, Recife. E assim surgiu o nome de nossa cidade, de um idioma pouco conhecido por nós. Na verdade, eu não conheço nada de árabe, apenas esse nome agora. Dessa forma nasceu Recife, filha e irmã de Olinda, cidade vizinha. Então, Olinda, na verdade, Recife surgiu de Olinda, né? Então, com o tempo ela foi tomando ares e se desenvolvendo, assim como a gente vai ver no próximo slide. Vamos continuar nossa viagem aqui na passagem do tempo. Observamos agora um outro mapa. E ele é o mapa de Pernambuco, destacando algumas coisas. Esse é um mapa bastante antigo, viu? Então, o primeiro registro de nossa cidade foi no ano de 1537, no documento chamado Foral de Olinda. Então, o foral era um documento que dizia respeito à administração do local e Recife era parte de Olinda. Se nós procurarmos aqui nesse mapa detalhes, nós vamos perceber que Recife, na verdade, não existe. Era apenas um pequeno povoado fazendo parte de Olinda. E como ele fala aí, ó, esse foral, ele é um documento oficial de 1537, que ele já falava da pequena população de Recife, da sua, vamos dizer, da sua pequenez, né? Recife era muito pequenininha naquela época, mas tinha um grande potencial. Então, nessa imagem aqui agora, nós já vimos uma Recife mais movimentada, uma Recife maior, ela já está se desenvolvendo. Recife fez parte de Olinda até 19 de novembro de 1709. Veja que o primeiro registro foi de 1500 e pouco, né? Em 1709, ela deixou de fazer parte de Olinda, através de um documento chamado Carta Régia. Então, foi necessário que o rei de Portugal, na época, já que o Brasil fazia parte de Portugal, né, precisava que ele autorizasse essa passagem, essa independência, vamos dizer assim, econômica, do Recife para Olinda. Então, ele se desvinculou, Recife agora era completamente independente da outra cidade. A partir desse instante, a nossa cidade alcançou um grande desenvolvimento. Foi especialmente na ocupação holandesa, dando destaque ao governo de Maurício de Nassau, do conde Maurício de Nassau-Siegen. Então, Maurício de Nassau, ele trouxe grande desenvolvimento para a nossa cidade. Ele que fazia parte da Companhia das Índias Ocidentais, o governo holandês aqui. Agora, por que será
que esses holandeses, qual o interesse que esses holandeses tinham aqui na nossa cidade? Olha, eles não eram nada bobos. Eles sabiam que Recife tinha uma posição privilegiada em relação ao oceano. Então, como naquela época todos os transportes eram feitos através das águas e transportes a longa distância, principalmente através dos mares, Recife tinha uma grande posição, uma posição muito boa. E eles viram esse potencial. Além do que, Maurício de Nassau, ele resolveu também investir. Olha a foto de Maurício de Nassau. Ele também resolveu investir na questão da cana-de-açúcar. Foi o maior investimento realizado nesse período, porque Recife ele tinha, além da privilegiada posição, a questão do solo, que favorecia a cultura da cana-de-açúcar aqui na nossa cidade. Bom, Maurício de Nassau, em especial, ele queria construir aqui em Recife uma filial da Holanda. Tanto é que ele chamou a nossa cidade de Cidade Maurícia, ou Mauritsstad, né? Então, na sua comitiva, ele trouxe muitos estudiosos, cientistas, engenheiros, a fim de construir essa cidade, já que Recife tinha carência. Ela estava em pleno desenvolvimento durante esse período da ocupação holandesa aqui. Agora, um detalhe bastante importante é que os holandeses, eles sabiam, como eu falei, sabiam do potencial, mas os portugueses também sabiam. Então, era do interesse também dos portugueses que investisse mais na nossa cidade. Olha aí, nos séculos 16 e 17, Recife já tinha se tornado o maior exportador de açúcar do mundo. Tanto é que o açúcar, ele foi considerado, ele foi chamado de ouro branco, de tão importante que ele era para a economia mundial. Então, quem detivesse o controle da cultura de cana-de-açúcar, também deteria o poder econômico, o maior poder aquisitivo naquele período, tá? Isso é muito importante a gente frisar. O desenvolvimento econômico de Recife nessa época foi muito grande. Assim também como o intelectual. Então, vamos pensar aqui comigo, tá? Vamos raciocinar comigo logicamente. Olha, se as pessoas de um determinado lugar, elas têm melhores condições, melhor poder aquisitivo, elas vão procurar condições melhores em todas as áreas, principalmente também na área do conhecimento. Então, as pessoas buscavam mais as escolas, elas iam estudar, e isso aumentou o conhecimento das pessoas sobre várias áreas. O que aconteceu em resultado a esse desenvolvimento também? Surgiram ideias de liberdade baseadas na Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa está aqui, ó, foi de 1789 a 1799. Então, as pessoas do Brasil começaram a pensar, questionar a sua situação em relação a Portugal, em relação a tantos países que tinham interesse na nossa cidade, no nosso lugar. E daqui de Pernambuco mesmo, diretamente daqui, surgiram movimentos que foram muito importantes e incentivaram o nosso país a também ir buscar, os outros lugares do país, a buscarem mais desenvolvimento. Algumas dessas revoluções libertárias do século XIX foram a Revolução de 1817, a Confederação do Equador de 1824 e a Revolução Praieira de 1848. Gente, foram coisas tão importantes. Para a gente ter uma ideia, essa Revolução de 1817, eles tinham até uma Constituição própria. Eles quiseram separar, com os seus ideais de liberdade, quiseram separar Recife do restante do Brasil. Foi um movimento muito grandioso, que durou pouco tempo, mas que incentivou muitas pessoas, despertou o interesse em ter um Recife livre, em ter no futuro também um Brasil livre de Portugal. Mas vamos seguindo. Assim, a história aconteceu. Recife, que já era grande, para o mundo se revelou. As pessoas apareceu.
E aos pouquinhos, com todos esses ideais, essas coisas, Recife foi tomando corpo, foi crescendo, se desenvolvendo e aparecendo os primeiros monumentos culturais da nossa cidade. Olha aí, em 18 de maio de 1850, foi inaugurado o Teatro de Santa Isabel. Ele recebeu pessoas muito importantes de várias áreas de conhecimento, certo? Artistas, escritores, poetas, atores, atrizes, enfim, pessoas de várias áreas visitaram o Teatro Santa Isabel, inclusive o imperador, tá? Em 1841 foi construído o Palácio do Campo das Princesas, em homenagem às filhas do imperador Pedro II. Em 1825 nascia o Diário de Pernambuco, que é um jornal de grande circulação aqui na nossa cidade. Então, aos poucos, Recife foi se desenvolvendo. Em meados do século XIX, Recife já era a terceira maior cidade do Brasil, veja bem a importância, com uma população de aproximadamente 50 mil habitantes. De um lugarzinho pequeno, um vilarejo, ela se tornou grande. A nossa cidade tinha 3 bairros principais, o de Recife, São José, Santo Antônio e Boa Vista. Engraçado, 1, 2, 3... Citei 4 bairros, gente, não foram 3 não, tá? Desculpem aqui a falha da professora, mas foram 4 bairros que Recife já possuía nesse período. Em 1823, Recife já ascendeu tanto, cresceu tanto, que se tornou a capital do estado, né? Em 1827, e o comércio nessa época se concentrava nos bairros do Recife e de Santo Antônio. Eram os bairros mais comerciais do Recife nesse período. Olha como a coisa foi se desenvolvendo. Gente, nessa imagem aí nós temos uma coisa linda, que foi o dirigível. O dirigível, ele visitou a nossa cidade. Na verdade, Recife, foi a primeira cidade na América Latina que recebeu o dirigível, chamado Zeppelin. Vê que coisa fantástica, ele era um exemplo de modernidade. Então, o que aconteceu? No início do século XX, Recife passou por grandes mudanças. A nossa população, veja, antes era de 50 mil, passou para ser 240 mil habitantes. A cidade queria parecer moderna. Os Zeppelins vieram nos visitar. Muitos monumentos do passado foram demolidos e essa parte da história não é nada agradável. E aí, coisas aconteceram. O bonde, que era movido a animais, ele passou a ser elétrico. Aí foram introduzidos o bonde elétrico, a eletricidade apareceu nas ruas, as pessoas não precisavam mais de lampiões para guiarem os seus passos. Agora era a modernidade chegando, Recife crescendo. E aí, ó, em homenagem a Recife, eu fiz uma pequena poesia para a gente agora. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma homenagem à nossa cidade. Miúda, pequena, encolhida, pequeno porto, Recife se escondia por trás da beleza da irmã Olinda. Moradia de pescadores e marinheiros, em pouco tempo revelou o seu esplendor, o seu crescimento. No meio de invasões sofridas e bastante tormento, demonstrou o seu potencial. Era enfim chegado o seu grande momento. Com o governador estrangeiro, mostrou-se para o antigo mundo inteiro que não poderia simplesmente se ocultar, o que a própria essência da beleza se faz ressaltar. A cana-de-açúcar, produto desejado, transformou nossa cidade em lugar doce, extremamente açucarado. Era o ouro branco que se insurgia na cidade tão pequena de outrora, e que agora ares de grande desenvolvia. E desde então, nunca mais parou. Cresce a cada dia, se expande, alcançando novos limites, novas fronteiras, novos momentos, oportunidades, chances de crescimento. Esse é o nosso lugar, nossa cidade. Lugar onde as pessoas vivem, crescem, produzem e em todos os momentos contemplam a que era pequena hoje. No seu crescimento se transformou em grande gigante. Salve Recife! Então, com essa homenagem, vamos lembrando um pouquinho do que nós estudamos hoje. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para vocês, tá? Primeira pergunta:
como surgiu a cidade do Recife. Ela veio de onde? Será que ela surgiu assim do nada? Ou teve alguma coisa que motivou esse aparecimento de Recife, vamos dizer assim? Essa é a primeira atividade que vocês vão desenvolver, tá? A segunda atividade, explique algumas mudanças ocorridas em nossa cidade durante os séculos 19 e 20, tá? Aconteceram muitas coisas nesse meio tempo. Eu gostaria que vocês explicassem, escrevendo mesmo, e desenhando também, pode ser, se for da sua vontade, falando sobre isso. Gente, um detalhe bem importante é que eu falei bastante aqui sobre séculos. Então, se você tem alguma dúvida, pergunta em casa, esses algarismos romanos, o que eles significam, tá? Pergunta à professora. E uma coisa também que eu vou sugerir a vocês, que não está aqui nas atividades, vocês pesquisarem sobre essas revoluções que aconteceram aqui em Recife. Elas foram de extrema importância para o desenvolvimento da nossa cidade, para a gente demonstrar o quanto cresceu durante esse período, tá certo? Então, gente, no mais, a nossa história acabou por hoje. Até a próxima. Tudo de melhor para vocês. Um dia bem feliz. Beijão. Tchau. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, crianças! Olha nós aqui de volta de novo com vocês. Isso mesmo! Ficar esperando o nosso momento lúdico de hoje? Eu sabia que vocês iriam esperar. Olha só, hoje, para entrar no clima das Olimpíadas, para nós não esquecermos, não é isso? Nós vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês, com coisas que vocês encontram em casa com a maior facilidade. Então, hoje está aqui eu e a professora Sandra, que acabou de dar a sua aula, e vamos brincar, vamos competir, na verdade. Agora, por favor, tá, gente? Vamos torcer aí por mim, vamos lá, porque pensamento positivo, porque eu quero ganhar.
Então hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês coisas que vocês conseguem com a maior facilidade do mundo aí na sua casa, tá bom? Olha só, eu trouxe rolinhos de papel higiênico, correto? Então aqui temos vários rolinhos de papel higiênico. Quanto mais vocês tiverem, vocês podem dificultar a brincadeira. Nós trouxemos também aqui, ó, pegamos caixa e recortamos retângulos para que nós fôssemos montar a nossa torre, a nossa torre, que nós vamos fazer uma torre hoje com papel higiênico. É de equilíbrio, bem simples, bem fácil. Então, se vocês quiserem dificultar, vocês podem ir aumentando o grau de dificuldade. Então, isso é bem simples, não é verdade? Em qualquer supermercado a gente pode conseguir aí caixas, recortar assim para fazer a base. Vocês vão ver como é fácil. E rolinhos de papel higiênico também, né? Porque usamos papel higiênico e o rolinho é muito fácil de conseguirmos. Mas, parando um pouquinho aí a conversa, vamos lá para a nossa brincadeira, para a nossa disputa, porque hoje aqui, ó, eu e a professora Sandra vamos aqui fazer algumas partidas para ver. Deixa eu falar aqui uma coisa primeiro. Eu acho Certo. extremamente injusto, eu vou reivindicar meus direitos, porque eu também preciso de torcida. Gente, por favor, torçam por mim. Isso é importante para o desenvolvimento, aqui para o desempenho. Eu que sou uma atleta de renome internacional, eu preciso que vocês prestem atenção aqui no meu desempenho. Por favor, a torcida é essencial. Vamos juntos nessa, nós vamos conseguir. Pois é, eu quero ir para o pódio, tá, gente? Eu quero ir para o pódio. Ontem nós falamos de pódio, como é, assim, importante os minutos, os segundos, né, os décimos, os centésimos. Pois bem, trouxe aqui, inclusive, o celular para marcar o tempo. Isso, nós vamos fazer com tempo. Vamos marcar o tempo e fazer algumas partidas para ver aí quem faz coloca aí a torre de papel, de rolinhos de papel em menos tempo. Então, nós vamos aí fazer algumas competições para que você marque. Marca aqui com a gente também. Eu vou estar marcando aqui para mostrar para você. Sandra, a professora Sandra vai começar e a gente vai ver em quanto tempo ela vai conseguir montar a torre. Mais uma vez, lembrando que quanto mais rolinhos de papel higiênico vocês tiverem, mais grau de dificuldade será a competição de vocês, tá bom? Igual jogo de videogame, tá certo? Então vamos lá, Sandra, começa aí, por favor, a montar. Fazer eu vou aqui o começar aquecimento. a marcar, vamos Pera lá, aí, né? tem que ter o aquecimento. Quando eu disser já, tá bom? Tá, vamos lá. Eu tô nervosa, peraí. 2, 3 e já, valendo! Ave Maria, o que eu vou conseguir? Vamos lá. Gente, tudo isso é uma questão de estratégia, tá? Se a gente tem estratégia e não fica nervoso, dá tudo certo. O problema é que eu tô nervosa. Vamos lá. Oi? Gente, o pessoal tá torcendo contra mim, não é possível. Tenha fé, tenham fé, tenham fé. Terminei. Parou! Aí, a professora Sandra gastou 25 segundos e 2 centésimos, ó, 25 segundos, 25,02, ok, Sandra? Certo, 25 segundos, pronto, ok, vamos lá. Vamos lá. Agora, eu vou entregar logo, porque a professora Márcia já tinha treinado antes, tá? Então, se ela ganhar, não vale. Eu só tava vendo assim, porque, pra ver, né? Eu tinha pra ver. Pra ver, assim, se funcionava, entendeu? Pra isso, eu já tô aqui nervosa. A pessoa já começa na Sandra falou que estava vantagem. nervosa tô eu. Zera aí, Sandro, o cronômetro. Calma, respire fundo. Vamos lá. Quando você disser assim, Vai. já, eu tenho que bater esse recorde aí de Sandra, tá? 25, vamos lá? 3, 2, 1, foi! Vamos lá, ela tá conseguindo marcar devagarinho. Ela tá conseguindo. Será que ela tá nervosa? Será que ela tá tensa? O negócio é muito complicado. Será que vai cair a torre? Será que ela vai conseguir? Tosse aí, por favor. Ela já treinou antes. Ela já tá experiente no Ai, negócio. minha gente. Será que ela vai? Será que ela vai conseguir? Vai cair, e minha a torre gente. tá começando a ficar Ai, meu torta. Deus. E ela vai conseguindo. E ela já tá chegando perto do final. E ela vai. E ainda faltam 4 rolinhos. Ai, Será que tá ela vai tenso, conseguir? gente.
Será que ela vai conseguir? Será? Ainda faltam dois, e o negócio, e vai, e vem, e vai, ainda não equilibrou. Parou! E aí? Por favor, De acordo Sandra, eu estou com o resultado nervosa. Primeira das Olimpíadas. partida aí, quem ganhou? Os nossos juízes estão computando os pontos e já contaram todas as coisas, então. O meu tempo foi de quanto tempo, Márcia? Por favor, fala aí. 25 segundos, Sandra. 25 segundos, vamos ver se o tempo de Márcia foi tão bom. Vamos ver. Por favor, jurados, está aqui. O cronômetro não engana. Olha o tempo. Vixe, 36 segundos de Uau! Ah, peraí, Sandra. É a primeira partida, tá, gente? Por favor, estão vendo como eu fico nervosa com essas competições? Eu perdi. Não perdi meu pódio, ainda não. É 1-0. Ainda, viu? Ainda. Olha, 0 esse... Vocês, por um acaso, assim, viram que ela bateu no cronômetro no tempo certo mesmo? Ela não deixou. Será que ela não deixou assim rolando para eu perder o meu pódio hoje? Não, né? Tá certo. Tá Então vamos colocando em confiar, dúvida. né? Não, vamos confiar. Ela falou, vamos sou uma lá. pessoa honesta. 1-0, né, pra Sandra. Eu confio em Sandra. 1-0. Vamos lá, né? Eu acho que ela ficou a noite inteira treinando, aí fica com essa conversa, dizendo que eu tava treinando, entendeu? Para bater, assim, o meu recorde. Mas vamos lá. Mas eu vi você treinando na sala. Eu vi. Não, mas eu tava assim, só vendo, né? Só vendo. Vamos lá, novamente, olha, eu zerei o cronômetro. Eu acho que, minha gente, por favor, vamos lá, se animem a meu favor. Tá 1-0. Oxê! Né, Sandra, por favor. Assim é injusto. Não, tem que Então, torcer vamos por lá. mim também. Vamos torcer Vamos por lá, mim. Sandra, quando eu disser já, tá? Ó, Peraí. 1, 2, 3 e começou! É muita tensão na minha cabeça. Será que eu vou conseguir? Eu acho que não. Não vai não. Eu tô nervosa. Sandra, você realmente está pensamento muito negativo. nervosa. Ah, Eu acho que Maria, vai vai cair, cair. né, gente? Vai cair. Vamos lá. Vai cair. Pensamento, pensamento Não, aí não positivo vale, tá azarando. pra Sandra, né? Tá azarando. Pensamento positivo, Gente, assim. por favor, tira a massa do estúdio. Pensamento positivo, gente. Pensamento positivo. Tira... E Sandra vai conseguir. Vamos, Sandra, o tempo tá correndo. Vamos, você consegue. Tem que ser Eu não assim, vou né? conseguir mais. Você consegue, Sandra. Você consegue. Você vai conseguir ganhar essa muita partida. Olha pra isso. Vamos Tô lá. jogando coisa aí, né? Não, eu estou torcendo. Vocês também, né, minha gente? Vocês também estão torcendo por Sandra. Vamos, Sandra, você vai conseguir. Né? Eu estou sentindo que ela vai conseguir. Né? Vamos 15 lá, anos Sandra. depois. Vamos conseguir. Olha, ela está quase conseguindo. Conseguiu. Quantos anos depois eu consegui? Quase 1 minuto. Nossa. 58 segundos. Ah, que horror. Eu dobrei o tempo. 58 segundos. Eu E dobrei. agora, a última partida, para que dê tempo. Gente, por favor, o nosso tempo está esgotando. Mas aí Vamos lá, a gente vamos lá. ainda vai tentar. Vamos lá, né? Vamos lá. Se não der Vamos tempo, lá. se vocês não verem aí, mas eu aviso para vocês em quanto tempo e quem ganhou, tá bom? Ei, Vamos lá, é marca aqui, aí. viu? Bota aqui o Ah, negócio. tá certo. Eu vou Vamos lá. quem Pode sabe marcar ganhar. aí. 1, 2, 3 e... Valeu! Vamos lá. Ela tá correndo contra o tempo. Será que ela vai conseguir dessa vez os 35 segundos milhões? Não sei se ela vai conseguir. Será que ela vai ter em 3 minutos? Será que vai ser em 3 minutos? Eu acho que não. Será? Vamos ver. A competição está muito acirrada e ela está muito animada, ela está nervosa, ela está tremendo. Eu não sei se ela vai conseguir. Eu acho que vai. Mas o importante é tentar. O importante é tentar. E ela está conseguindo agora, ela está mais equilibrada do que da outra vez. E vai, e foi. E aí, Sandra? Resultado diz... Poxa, Vamos lá? eu terminei quanto tempo? Vamos, Sandra. 58 segunos. Você e eu... dessa vez fez em 35 segundos, ganhou Aê! essa partida. Um almo pra gente, minha gente. Um beijo no coração de vocês. Brinquem aí em casa. O tá importante bom? é a diversão, tá bom? A gente se vê outra vez. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já!